A internet aqui, meus amigos, está sendo apresentada, foi apresentada e ela ainda é apresentada. Rede social, WhatsApp, prestem atenção nas diretrizes e nos objetivos desses programas, aplicativos, softwares. É sempre, eles trazem o lema de aproximar o que está distante, né? Integrar as pessoas, aproximar as pessoas, conectar as pessoas, permitir que você conheça pessoas que de outro modo você não poderia, não fosse o nosso programa. Essa ideia é crucial para a discussão em liberdade que eu quero trazer a vocês aqui. Porque liberdade aqui no sentido como objetivo fundamental das redes, na integração de mentes humanas, tem a seguinte acepção. Eu vou chegar na acepção em seguida. Em primeiro momento, quero lhes trazer a definição do ser livre aqui, a definição mais abrangente de ser livre, a definição jurídica do ser livre, a definição social do ser livre ser livre é aquele que goza de liberdade. O que significa gozar da liberdade? Agir no uso da razão, senciente, autoconsciente, consciente de si, que significa estar consciente do outro. Estar consciente do outro significa estar consciente de si. Senciente, autoconsciente, uso da razão no gozo pleno de todos os seus direitos jurídicos. Direitos: liberdade de ação, direito de agir, ir e vir, liberdade de expressão, de escrever, de falar, expressar o seu pensamento, liberdade de circulação, liberdade religiosa, liberdade de opinião. Uma pessoa que goza de todos esses direitos, desde que estes direitos, no exercício deles, não haja ferimento dos direitos de outro, que não fira e que esteja, evidentemente, dentro dos limites da lei do seu país. Ser livre é isso. De novo, agir no uso da razão, no gozo pleno de todos os seus direitos civis, desde que não fira os de outrem e esteja dentro dos limites da lei do seu país, do seu território. Ok? Essa é a definição mais abrangente e clara de ser livre. Indo além, ser livre também é, tautologicamente falando, estar desimpedido. É estar desobstruído. É estar desobrigado. No sentido negativo, dando uma definição negativa. Não estar impedido. Não estar obstruído. Não estar obrigado. Não estar de modo algum dependendo de alguém ou de algo para ser. Né? Ser independente. Independente. Não dependente. Desobrigado. Desobstruído. Significa estar livre de constrangimento e submissão a um poder exterior. Estar definitivamente desimpedido. Então, tendo em mente a liberdade nessas acepções, uma acepção civil, jurídica, social e inclusive intelectual, pensemos a internet, meus amigos. A internet é a rede de comunicação. Rede de comunicação. É assim que ela é definida, é assim que ela foi construída, é com esse objetivo, com essa diretriz que ela é regulamentada. Ela propicia, então, vejam bem, a libertação das mentes humanas de certos limites, que podemos chamar de limites naturais, que agora são expandidos. A expansão de possibilidades que a internet oferece é irrefutável. É um ganho de conhecimento. É um ganho de sensibilidade cultural.
É um ganho de experiência. É um ganho de relacionamentos. É um ganho de reflexão. É um ganho de consumo. É um ganho de percepção. É um ganho de poder aquisitivo também, né? De influência, de receber e oferecer. Ganho de associações e assim por diante. Tudo isso diz respeito a ganhos, expansões, libertações parciais dos limites que a mente humana detinha antes da internet, antes da rede de comunicação. E a grande questão é: isso está acontecendo? Deste modo, a crítica que todos aqui compartilham é que isto em algum momento foi torcido, isso se desvirtuou. Falamos aqui em fins militares, falamos em fins acadêmicos. Ora, a internet surge como um aumento de poder, como um aumento de controle, como um aumento de influência, como melhora de comunicação. Certo? Isso tanto no meio militar quanto no meio científico. Agiliza a produção do conhecimento, favorece a disseminação do conhecimento e aproxima o que estava longe, facilita o que era difícil, encurta o que era longo, e assim por diante. Mas como isso está acontecendo nesse exato momento? Vocês sabem muito bem o como. Qual é a minha proposta com vocês aqui? De acordo com o curso? De acordo com a autora? De acordo com os nossos objetivos? É perceber como nós estamos fazendo isso acontecer na nossa vida particular. Qual é a parcela da nossa responsabilidade nesse desvirtuamento do propósito original da internet? Porque, observando com atenção as opiniões que vocês dão, aqui, por exemplo, a tendência a responsabilizar as grandes empresas, os grandes milionários, os grandes isso, as grandes aquilo, os números, os outros, os outros, os outros, os outros. Essa tendência é sempre mais forte do que qualquer outra. É dominante. Porque os influencers, porque o Instagram, porque o celular, porque o Bill Gates, porque o Chrome, porque o Firefox, porque Israel, porque a Rússia, porque os Estados Unidos, porque os judeus, porque os negros, porque os brancos, porque o burguês, porque a elite, porque os alienígenas, porque... Agora é a hora de olharmos para nós. Isso. Qualquer youtuber, guru, professor pode ensinar vocês. Mas o que eu estou ensinando para vocês aqui, garanto, nenhum pode. É o caminho da responsabilização. Só quando você trilha esse caminho você realmente pode fazer alguma coisa, transformar alguma coisa, realizar alguma coisa. E é o caminho que eu quero apresentar para vocês. Lembra qual é a grande pergunta do curso? Toda aula que vocês devem fazer. E eu? Como que eu estou usando? O que eu estou fazendo? Porque perceba, quanto mais dominantemente, majoritariamente e profundamente você incorporar o discurso de que a culpa é do Zuckerberg, a culpa jamais será sua. O que é muito conveniente. Porque quando eu for internado por dependência a aparelhos eletrônicos, a culpa não será minha. Essa estratégia em psicologia é clássica e ela se chama, todo mundo sabe, vitimização. O que significa a vitimização? Significa dizer-se não livre. Dizer-se menor de idade. Dizer-se dependente.
O homem moderno é um escravo peculiar. Ele é o escravo que sabe que é escravo, que tenta dizer que não é escravo, mas vive como um escravo. Ele quer o título de livre, mas ele não quer as responsabilidades do livre. Ele quer viver no conforto do escravo, mas se ofende profundamente se for chamado de escravo. Sui generis. Sui generis. É o que temos diante de nós agora. Todos vocês falaram, tem pessoas que usam bem, que leem textos, abrem sites, fazem pesquisa. E isso apesar desses 30 anos terem se passado e o comportamento do usuário médio ter se alterado tanto. Essas pessoas ainda existem. Minha abordagem, meu pensamento, eu sou do tipo que olha para as exceções. Eu sou do tipo que estuda bizarro. Eu sou do tipo que estuda o que está fora da média. E eu me pergunto, por que você está fora da média? Eu não me interesso pela maioria. Por isso que eu dou aula para minorias. Eu não tenho o que fazer com a maioria. Eu não tenho talento para ser demagogo. Eu não tenho talento para ser guru. Eu não tenho talento para ser pastor. Não tenho. E é por isso que não tem cordeiros aqui. Cordeiros não se atraem por isso aqui. Certo? E quando não estamos entre cordeiros, estamos entre outro tipo de animal, nada gregário, se é que vocês me entendem. Estes são os verdadeiros responsáveis. Esses é o que querem ser livres. Como um homem livre usa a internet? Essa é a questão. Porque sejamos honestos. Seria muito divertido todo mundo aqui com uma caneca de cerveja, né? Tipo reunião acadêmica aí, a gente senta na mesa, bate um papo, dá um soco na mesa, bota uma música legal aí para tocar e começa a debater o declínio da juventude. A decadência do século XXI. Por quê? Esses influencers, que esse YouTube, porque tá tudo perdido. A gente vai vir à noite aí, né? Essa geração, né? Porque os bilionários, enfim, seria agradável, divertido. Estaríamos, aqui é o ponto, gente. Estaríamos errados? Não. Os argumentos são ótimos, factuais. Citaremos pesquisas, citaremos estatísticas, citaremos tudo. Dados. Vocês têm dados. Vocês são, alguns aqui não têm especialistas nesse assunto aqui que eu estou abordando hoje. Mas sejamos honestos, meus amigos. Mudaremos alguém e alguma coisa com isso? Muito menos mudaremos a nós mesmos. Porque estamos falando sempre dos outros. Nunca de nós. Agora, se fizermos o contrário, a gente continua aqui conversando e buscando melhorar a nós mesmos. Seguindo a mensagem dos grandes pensadores. Fazendo o nosso papel, cumprindo os nossos deveres, nossas tarefas. Corrigindo nossa linguagem, nossa atitude, nosso comportamento. Buscando elegância, buscando boa educação, bons hábitos.
São 1, 2, 3, 4, 5 pessoas presentes aqui, somando a mim 6. Nos reunimos no mesmo lugar, pegamos umas canequinhas de chopp ou cerveja, colocamos uma música e começamos a conversar sobre nós mesmos. Se fizermos isso, estaremos mudando, sim. Estaremos transformando, sim, a nós, uns aos outros. De 0, saímos para 6. Sendo honesto, essa é a mudança que podemos fazer já. Professor, não gostei muito dessa ideia, não. Porque muito lerdo, né? Uma mudança muito pequena, uma coisa lenta. E eu tenho a sensação de que o mundo vai acabar semana que vem. Que o Armagedon é iminente. Que a guerra termonuclear vai começar a qualquer momento, professor. Eu não tenho tempo para ficar filosofando, não. Eu não tenho tempo para ficar me melhorando, não. Não tenho mais tempo, professor. Isso aí era a época do Império Romano, agora acabou. Já está nas últimas. O professor está muito arcaico, professor. O professor tem que se atualizar, cara. Não se esqueça, meus amigos. Épocas de grande transformação e crise ocorreram muitas. Todos os grandes impérios e configurações políticas ruíram. E na passagem de um e outro, no início de grandes eras, que sempre foram o fim de outras grandes eras, ergueram-se alguns homens, poucos. Líderes, poucos. E ao seu redor, sempre, poucos. Poucos seletos, poucos seguidores, poucos discípulos, poucos ministros, poucos generais, poucos aliados, poucos guerreiros, poucos sócios, poucos iniciados, sempre poucos. Quantos foram seguidores de Aristóteles? 1. Quantos os grandes alunos de Sócrates? Meia dúzia. Quantos os discípulos de Cristo? Uma dúzia. Quantos os discípulos queridos de Confúcio? Menos de uma dúzia. Quantos os grandes amigos de Alexandre Magno? Menos de uma dúzia. Que se tornaram seus herdeiros? Meia dúzia. Quem estava ao lado de Júlio César no momento derradeiro? Nem meia dúzia. E foi assassinado sozinho, sem defesa. Amigos, estamos na época da quantidade. Os números nos assustam e nos perseguem. A pressa nos esmaga. Não se deixe engolir por isso. Não acredite nessa falácia. São sempre poucos os que fazem diferença. Acreditem nisso. Acreditem.